E aí, tudo bem? Eu tive esses dias, conforme eu contemplava certos ensinamentos de certos mestres, pensando muito a respeito do auto-engano, essa ferramenta ah, do engano que a gente tem na nossa mente e por conta do nosso ego e das nossas derivações se transformando em auto-engano, em auto-sabotagem. E eu queria te contar uma coisa sobre esse universo do processo do auto-engano, do delírio, da fuga da verdade, que poucas vezes a gente vê abordado dentro desses meios. É o seguinte, a primeira coisa que você tem que saber quando você entrar na busca de um caminho espiritual, na busca de um caminho de autoconhecimento, de autotransformação, uma terapia que seja, é que você tem de estar necessariamente disposto a admitir que você está errado, errada. Poxa, mas é tão drástico assim? Sempre? É, porque a sua forma de ver a realidade é só um ponto de vista. E por mais que ele contenha em si pedacinhos da verdade, esses pedacinhos não são um todo. É como aquela história que o Krishnamurti gosta de contar, que o diabo e o amigo dele estavam andando na rua e um cara na frente deles abaixou, pegou um negócio brilhante, ficou olhando, e o amigo do diabo perguntou, o que é aquilo ali? Ah, um fragmento da verdade. Aí o amigo do diabo disse, nossa, então isso é um mau negócio para você, né? Um ser humano ter acesso a um pedaço da verdade. Ele disse, não, imagina, claro que não. Eu vou deixar que ele organize isso sozinho. Ou a gente aprende a selecionar, a organizar e a trabalhar melhor os conteúdos que chegam até nós e a considerar que, por mais sofisticadas que as nossas descrições da realidade possam ser, por mais elegantes, bonitas, palatáveis, as nossas formas de ver o mundo e de explicar o mundo para os outros, elas não necessariamente condizem com a realidade e todas essas explicações, por melhores que sejam, não vão conter a essencialidade última da realidade, porque esta essencialidade última da realidade se dá no indizível. E é sobre este indizível e como acessar isso de um jeito prático que eu quero falar para você hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda, e hoje a gente vai fazer esse trabalho de mergulho no campo do auto-engano. Antes da gente falar do conteúdo em si, eu queria indicar esse livro sobre auto-engano, do Gianotti, se não me engano. Tem um aspecto mais científico na abordagem do processo do auto-engano. Eu queria que você desse uma olhada nesse livro aqui, Mente Zen, Mente de Principiante, do Suzuki. E esse livro do Alan Watts, que é alguém que traduz muito bem a ponte entre essas duas interfaces, a científica, a filosófica e a espiritual. Por falar em Alan Watts, quem considera dessa forma, a partir do que ele leu sobre Vedanta e Taoísmo, que a gente pode ter N formas de descrever a realidade, mas isso não condiz com a realidade em si, foi ele. E me parece muito como uma coisa que eu ouvi uma vez do meu mestre, sabe? A linguagem é lícito descrever tudo, dizer tudo, acreditar em tudo, compor ideias sobre tudo, mas isso não significa em absoluto que essas descrições condigam com o real. Então, assim, num mundo que quer moldar a sua forma de ser, e de consumir, e de acreditar, e de pensar, e de viver, estar atento para a ideia de que um ponto de vista não é a totalidade é o que te salva do processo delirante de auto-engano. E aí é muito daquilo que os jainistas chamam de Anekantavada, nesse mito aqui do elefante, ó. Essa ilustração demonstra para nós o porquê que os Jaina, essa outra religião na Índia... Ai, Guilherme, não sei do que você está falando. Os jainistas eram monges renunciantes, ascetas da floresta, que surgiram no mesmo período que o budismo. Quem quiser saber mais, depois a gente pode falar mais sobre os jainistas, mas o mestre deles, o grande profeta deles, era um Tirthankara, um iluminado chamado Vardhamana Mahavira, esse peladinho aqui. Não há registro de que ele e o Buda tenham se encontrado, mas eles dois vieram de uma época em que estava muito na moda que os príncipes abandonassem todas as coisas, todas as obrigações, o lar e tudo mais, e fossem para a floresta contemplar a existência. O jainismo é uma religião que também não acredita em Deus, embora acredite em iluminação, acredite na reencarnação e na alma individual. Essa acho que é uma das grandes diferenças com o budismo, né? A individualização do sujeito de uma forma concreta. Mas os jainistas, eles eram grandes patrocinadores das ciências, de todos os tipos, da medicina, da astronomia, de tudo. Porque eles acreditavam que todas as ciências, a lógica, a aritmética, elas davam pistas da verdade.
E esse mito do elefante que eu falei para vocês é a seguinte: é como se um rei mandasse 5 pessoas cegas entrarem numa sala e descreverem um grande objeto que tinha lá. O primeiro cego disse: isso aqui é uma árvore, é um tronco de uma árvore frondosa. O segundo disse: não, isso aqui é um abanador, um leque para abanar, como os imperadores tinham aqueles grandes leques que os servos ficavam abanando. Ah, não, isso aqui é uma grande corda. Ah, não, isso aqui é uma corda com espanador na ponta. Isso aqui não, é uma cobra. Não, isso aqui é um monte de terra. Todos eles estavam descrevendo as partes do elefante. O primeiro estava descrevendo as pernas, o segundo as orelhas, o terceiro o rabo, o quarto a tromba. Ah, isso aqui é uma lança, é o marfim, o monte de terra é o tronco. Todos eles estão descrevendo as coisas segundo os conceitos que eles possuem, segundo os argumentos, os instrumentos que eles possuem. Mas nenhum deles tem a visão do todo, porque esse todo, para eles, é inacessível, uma vez que eles são cegos, a não ser que alguém ajude-os a enxergar. E daí a importância de algumas coisas no seu processo de autoconhecimento. Sua paciência. Sua paciência com você e sua paciência com o mundo. Não é do dia para a noite que você aprendeu a fazer operações matemáticas super difíceis, se é que você aprendeu. Não é do dia para a noite que você aprendeu a ler, ou a conjugar verbos, ou a entender filosofia, se é que você aprendeu. Então tenha tempo e paciência, porque o seu corpo não cresceu do dia para a noite. Ele precisou da nutrição do leite materno, ele precisou dos anos de infância, ele precisou passar pela puberdade, se você já é adulto, para chegar no seu desenvolvimento. Se você ainda está vivendo a puberdade, você está tendo que ter a paciência com o seu corpo e com a sua mente. Se tem algum adolescente assistindo esse vídeo, se manifeste e me conta como é que é. Porque todos nós lembramos, é uma fase muito difícil esse processo de cozinhar a transformação do corpo, junto com a transformação da mente, tudo parecendo que vai explodir, certo? Né? Sim. Você teve trelelê na adolescência? O Matheus conta que ele era uma pessoa raivosa antes do yoga, eu não consigo imaginar isso. Já eu era uma pessoa dócil, né? Calma. Então assim, a primeira coisa é paciência. A segunda coisa é uma bravura indômita, uma coragem teimosa, obstinada de investigar mais fundo. Porque admitir-se sabendo, admitir-se perfeito, já pronto, é estancar a possibilidade do desenvolvimento, é estancar a possibilidade do progresso. A terceira coisa é humildade. Humildade para ouvir, humildade para aprender com outros professores, para se entregar a um ensinamento mais profundo, humildade para saber que você pode estar errado. Admitir que, no fim das contas, todos os nossos pontos de vista, todos, são incompletos, é absolutamente libertador. Mas se tudo que a gente diz é incompleto, para que a gente ainda debate? Para aperfeiçoar isso, Eu disse para você no começo desse vídeo, essa realidade absoluta, a verdade em si, que não é um fragmento que o diabo vai deixar se organizar sozinho, mas a verdade em si é indizível. Ou, como diria de novo Krishnamurti, é uma terra sem lei que ninguém pode apreender por método algum, por forma alguma, por escola alguma, por religião alguma. Você tem que achá-la por si mesmo. É claro que esses caminhos, esses métodos, a sadhana, a meditação, tudo isso vão ser ferramentas indubitavelmente necessárias para você virar uma coisa melhor do que você é agora, para você chegar mais perto dessa verdade. Mas quem vai te levar a essa verdade é a experiência direta, a Anubhava. É uma experiência indizível. Mas fica parecendo, quando a gente fala disso, que uma vez que ela é indizível, dá para você experimentar, mas não dá para você transportar para a vida prática. Não parece o que o Santo Agostinho falava, né? Quando perguntaram para ele o que é o tempo, ele disse, é algo que quando não me pergunta eu sei o que é, e quando eu tento explicar eu não sei mais o que é. Quer dizer, é algo para além da formulação dos conceitos. Gui, tá muito complicado? O que eu estou querendo te dizer é assim, não adira com tanta vitalidade aos seus pontos de vista, porque, embora eles deem conforto para você a partir de uma visão de mundo, de uma ideia de mundo que é bastante segura, que é bastante cósmica, organizada, por mais caótica que seja, eles são só pontos de vista e, em certa medida, eles são mentira. E, em certa medida, eles são verdade. Então, por exemplo, tem uma filósofa de que vocês já sabem que eu não gosto nem um pouco e eu acho as ideias dela absurdas e ridículas, que é a Ayn Rand. Beleza.
isso está posto, eu acho que tem um quê de psicopatia no que ela escreve, com um verniz de bondade, né? Primeiro porque o individualismo é uma mentira, não existe individualismo quando a gente fala de uma sociedade interdependente, de uma realidade interdependente, onde tudo depende de tudo. Então, individualismo, daria para usar esse ismo quase como que sufixo de doença mesmo, né? Ao mesmo tempo, existe valor no que ela escreve. Em algum lugar, pensar na preservação do indivíduo é importante. Porque quando você perverte a ideia de altruísmo, você começa a viver pelo outro, você está esquecendo de algum princípio bem básico, que é amar ao próximo como a si mesmo, não mais. E que autoconhecimento é o conhecimento de si que transborda para o outro. Então, quer dizer, abrir um espaço para ouvir ideias diferentes das suas, mesmo quando você discorda delas, é importante. Quem diria, né? Estou dando um espaço para alguma coisa da Ayn Rand salvar quando a gente fala de uma espécie pervertida de altruísmo, de uma espécie de alienação do si mesmo, de uma espécie de autoflagelo. Tudo isso é absurdo. Todas essas ideias, por exemplo, contidas no cristianismo medieval, que vão condenar o corpo, que vão condenar a espontaneidade, que vão condenar até o riso, isso tudo é absurdo. É você querer castrar, tolir o ser humano da sua espontaneidade criativa, da sua capacidade imaginativa, embora há quem diga, Bia Machado, minha professora, é uma delas, que na Idade Média todas essas coisas eram muito mais bem elaboradas, a criatividade, a imaginação e tudo mais, o simbólico e onírico, do que nos permitem fazer hoje em dia. Porque teoricamente a gente tem liberdade, mas o jeito com que nos introjetam ideias o tempo todo sem parar, sem cessar, nos sufoca. Então, quando eu falo para você que a realidade última é essa realidade experimentada no silêncio dos silêncios, que as práticas meditativas ensinam, que os mestres ensinam, eu não estou dizendo só para você que a verdade mesmo você só acha no silêncio, então nem tenta trabalhar com ela no mundo prático, porque os jainistas admitiam essa mesma profunda verdade, de que a verdade última era acessível de um outro jeito, mas eles trabalhavam com os elementos do mundo de forma prática e organizada, lembrando, eu posso me dedicar completamente a isso aqui, mas eu posso estar enganado. Esse é o pensamento científico original. Ou seja, as suas evidências tendem a provar a sua hipótese. Mas pode ser, e isso já aconteceu mais de uma vez na ciência, que mesmo que as evidências apontem para a hipótese que você tinha antes, as próximas evidências vão construir um conhecimento completamente novo, diferente de tudo que você tinha imaginado. E isso só é possível quando você admite que você pode estar errado. E se esse papo está muito difícil para você, tenta transportar para a vida prática, por exemplo, em relação à sua relação com as pessoas, ao seu convívio com quem você ama. Quem disse que você sabe mais das coisas do que seu filho sobre esse assunto específico, ou que a sua esposa, ou que o seu namorado, ou que seu amigo, ou que seu chefe, ou que seu subalterno? Se coloca, veste o calçado dessa outra pessoa para tentar enxergar o ponto de vista dela. Porque no fim, o que você e a outra pessoa têm, por mais enganada que outra pessoa possa estar, segundo você, são pontos de vista da realidade. De repente, se você vestir o calçado da outra pessoa, e mesmo descobrindo que, sim, existem pessoas que se enganam mesmo, e tem horas que a gente consegue, com um certo bom senso, com uma certa governabilidade, um certo norte racional, identificar o absurdo. Mas tem hora que você vestir a bota de quem está falando absurdo te ajuda a ter pelo menos um olhar de compaixão para saber desfazer os nós desse absurdo. Lembrar que existe essa realidade indizível. Lembrar que essa dimensão do lúdico, do onírico, do simbólico, do transcendente, que você acessa durante a meditação, precisa ser transportada pela memória. Lembrar, isso aqui é só um ponto de vista, deixa eu aperfeiçoar ainda mais, deixa eu aperfeiçoar ainda mais, ou deixa eu abrir mão desse ponto de vista, é o que te garante desenvolver não mais conhecimento acumulativo, mas aquilo que é essencial para a autorrealização e autoconhecimento de qualquer criatura, que é sabedoria. A composição entre o conhecimento, que está sempre em aperfeiçoamento, ético e transformador, junto à coerência entre pensamentos, palavras e atitudes, postos em prática para o benefício do indivíduo e de todos os seres, sem penetrar essa camada do indizível e dessa desconfiança de que, por mais sofisticada que a minha visão de mundo possa ser, ela pode estar enganada e ela ainda é incompleta, é o que nos leva a essa verdadeira sabedoria.
E se você quiser saber como construir esse conhecimento, como experimentar essa realidade do indizível na prática, dá uma olhada aqui no nosso curso de meditação, que está aqui embaixo, na nossa viagem para a Índia, que vai acontecer agora em abril, se você quiser, ou nas próximas, e dos cursos do Raja Yoga e da Revolução de Si. Se quiser ajudar esse canal, tem o clube de membros, e aí você tem acesso a conteúdos exclusivos, como, por exemplo, a leitura e interpretação dos poemas dos mestres místicos. E para ajudar a gente a comprar os equipamentos novos, se você não se importar, dá uma olhada nesse link aqui embaixo para adquirir essa rifa dessa tanca, essa pintura da Roda da Vida, a Roda de Sansara. Se você não sabe o que ela é, tem esse vídeo aqui também para você entender o que é a explicação de Sansara. E deixa seu joinha e deixa seu comentário, não por causa do algoritmo, mas para a gente reforçar a nossa discussão, para a gente criar um pensamento crítico que nos leve mais longe, que nos adiante espiritual, consciencial e socialmente. Vamos juntos em busca dessa sabedoria. Até mais! Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.